Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Eu quero declarar nesta manhã para a sua vida que a afronta, olhe bem, a afronta será transformada em bênção, em vitória. Assim aconteceu, meus irmãos, com Ezequias, o rei que clamou ao Senhor quando se encontrou-se cercado com a afronta de Senaqueribe, rei da Síria. Clamou e Deus os livrou, isso mesmo, os deu vitória, em meio a um cenário impossível, em meio a uma afronta, isto mesmo, que não só afrontava a eles, isso mesmo, como pessoas, mas a Deus. Eu quero que você entenda algo muito especial, algo que vai mudar a sua vida. Quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, estamos rendidos ao Senhor, a nossa afronta, ou a afronta que estamos passando, não importa o que seja, pertence a Deus, ao Senhor. Quando estamos rendidos ao Senhor, a afronta que estamos passando, ela não cabe mais a mim e a você, ela cabe ao Senhor, cabe a Deus. E Ele é que vai entrar nesta batalha, nesta peleja. E se você que estiver me ouvindo ou vai ouvir, não importa a afronta que você esteja passando. Ah, pastor, é na minha casa, é na minha família, na minha saúde, na minha vida econômica. É uma batalha que eu tenho passado muito grande. Eu estou desanimado, desanimada. Eu estou cercado. Isto mesmo. Como Israel se encontrava, né? A nação de Judá, o reino do sul, cujo rei era Ezequias, se encontrava-se cercado pelo exército assírio, isto mesmo, por ordem de Senaqueribe. Cercaram Judá e disseram: olha, vocês irão ter que sair, desocupar daí, porque ninguém poderá vos livrar das nossas mãos. E ainda manda cartas, isto mesmo, para Ezequias, dizendo que ninguém poderia livrar eles, ninguém. Quem era o Deus, ou entre eles, quem poderia livrar eles? Se todas as outras nações tiveram que se curvar diante deles, e nenhum Deus das outras nações puderam livrar eles. E Senaqueribe, meus irmãos, faz isto. Mas o rei Ezequias, um servo de Deus, que entendeu que o seu governo, o seu reino dependia de Deus, ele dependia de Deus, o seu povo dependia de Deus, ele entra na casa do Senhor e vai orar, vai pedir a Deus um socorro, isto mesmo, um milagre. Apresenta aquela afronta a Deus, ao Senhor. Aleluia, aleluia. Eu vou estar lendo aqui a palavra de Deus. Antes de eu ler aqui o texto, quero pedir para você, se você não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, nos acompanhe aqui diariamente. Eu quero estar orando pela sua vida, pela sua casa, quero estar orando por você, intercedendo. E eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas, tá?
Olha o que diz a palavra de Deus, preste bem atenção. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouves as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Que coisa maravilhosa. As cartas de afronta que tinha sido enviada, meus irmãos, para Ezequias, o reino de Judá, o rei de Judá, desocupar isto mesmo, Jerusalém, deixarem, meus irmãos, eles invadirem, abrirem mão do que lhe eram de direito, isto mesmo, dizendo que ninguém poderia livrar eles. Ezequias apresenta a Deus isto mesmo. O rei Ezequias apresenta esta afronta a Deus. Porque quem era Senaqueribe? Isto mesmo, diante do Senhor. E quem é, meus irmãos, ou que é qualquer problema, qualquer situação, afronta, diante de Deus, que não possa ser resolvida, que não possa, meus irmãos, ser vencida por Ele. O Senhor, Ele quer fazer coisas maravilhosas. E se você crer, você acreditar, neste momento, a manifestação do poder de Deus na sua vida. Deus livrou, meus irmãos, o rei Ezequias e o seu povo. Senaqueribe não pôde, meus irmãos, fazer nada, isto mesmo. Senaqueribe não pôde fazer nada. Não há nada impossível, isto mesmo, para Deus, isto mesmo. E o que é a afronta que você possa estar passando? Ou que venhamos estar? Não importa o que seja, quando alguém olha e diz assim, olha, não há jeito mais. Eu quero ver quem vai livrar ele, quem vai livrar ela, eu quero ver o que vai ser dele agora. Isto mesmo. Tantas pessoas fizeram, tentaram e não conseguiram, isto mesmo. Esse é apenas, ou esta é apenas mais um. Isso, meus irmãos, é uma afronta ao Deus vivo, para aquele que serve ao Deus vivo. Isto mesmo. Quando, meus irmãos, alguém serve a Deus com integridade, alguém está rendido a Deus, qualquer, meus irmãos, dúvida, ou, meus irmãos, qualquer questionamento ou afronta a alguém, está, meus irmãos, duvidando, está, meus irmãos, afrontando, é o Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso. E se você crer neste momento, Deus, ele entra com poder na sua vida. Como entrou, meus irmãos, aqui em Israel, livrando eles, isto mesmo, livrando eles. Deus pode te livrar agora. O Senhor pode te livrar. O Senhor pode te guardar. O Senhor pode agir nessa causa que você está enfrentando aí. Quando alguém diz assim, olha, não há jeito, Deus entra com socorro para a sua vida. Ele entra com livramento. Ele entra com a providência, isto mesmo. Ele entra com a providência. Como entrou aqui. Um único anjo, isto mesmo, durante a noite, invade, meus irmãos, o exército que estava cercando Israel, Jerusalém, e mata todos os soldados assírios que estavam ali por ordem de Senaqueribe, o rei da Assíria. Um único anjo do Senhor desceu ali e matou 180 mil deles. Isto mesmo. Todos eram corpos mortos. Aqueles que estavam ali, meus irmãos, afrontando Israel,
aqueles que estavam ali zombando de Israel, aqueles que estavam ali questionando quem é que iria livrar eles, isto mesmo. Aqueles que estavam ali, meus irmãos, orgulhosos, soberbos, dizendo assim: quem vai livrar eles das nossas mãos? Olha a quantidade, olha o nosso poder, e quem são eles? Mas esqueceram, meus irmãos, que houve um homem de joelhos, prostrado diante do Senhor, dizendo: Senhor, isto mesmo. Esta carta não é uma afronta a mim, é uma afronta a ti, Senhor, isto mesmo. Se você crer, acreditar, afronta isto mesmo. A luta que você está passando, a aflição, o problema, isto mesmo. E se você se rendesse ao Senhor, se torna-se uma afronta ao Deus vivo, isto mesmo. E quando alguém diz assim: é impossível, mais ainda. Porque, meus irmãos, Deus irá sentir a sua dor, irá sentir a sua aflição, isto mesmo. Irá ouvir a sua oração, como ouviu a de Ezequias. O Senhor está pronto para ouvir isto mesmo, para socorrer o aflito, para curar, abrir portas, livrar o que está oprimido, o que está sendo afrontado por qualquer situação que seja. E olha a oração de Ezequias. Olha a oração de Ezequias. Entrando na casa do Senhor, pegou as cartas e estendeu perante o Senhor. Coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Escreva nos comentários, você que está me ouvindo, escreva o seu pedido de oração, isto mesmo. Eu acabei de chegar da igreja, estava em oração, e eu vou estar pegando os seus pedidos e eu vou estar levando isto mesmo para a casa do Senhor. Estarei ali, prostrando ali, apresentando a afronta, isto mesmo. O seu problema, a situação, o que você deseja que Deus quer que aconteça na sua vida. O livramento, o socorro, isto mesmo. E eu creio que Deus é maravilhoso para fazer coisas extraordinárias. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor. Olha que coisa, ele pegou aquelas cartas e levou, levou perante o Senhor. Apresentou a Deus aquela afronta, aquelas cartas, isto mesmo. Apresentou, aquela causa ali ao Senhor, isto mesmo. Ezequias entendeu que somente Deus era quem podia livrar eles daquela situação. Cercados, Jerusalém estava cercada, com 180.000 soldados da Assíria, cujo eles, meus irmãos, zombavam deles. Mandaram cartas dizendo: olha, desocupem daí, saiam daí. Ninguém vai poder livrar vocês. Quem poderá livrar vocês? Porventura os outros deuses das outras nações puderam nos combater e nos livrar? Quem é o Deus ou que vocês possam confiar? Ou quem vocês estão confiando? Em quem vocês estão confiando? Que irão poder livrar vocês das nossas mãos? Ezequias pega estas cartas, isso mesmo, que eles tinham enviado, e estavam ali cercando, e tinham cercado Jerusalém, que era o reino de Judá. E Ezequias entra na casa do Senhor, estende ali perante o Senhor aquelas cartas, e apresenta aquela afronta a Deus, apresenta aquelas cartas, isto mesmo, a Deus. Se humilha perante o Senhor, rasga suas vestes ali, se humilha-se perante o Senhor, chorando ali, clamando por um socorro. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel,
que habitas entre os querubins. Tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Isto mesmo. Que coisa maravilhosa. Ezequias apresentou, meus irmãos, a afronta a Deus. E colocou diante de Deus que aquela afronta, o que eles estavam fazendo, estava afrontando a Ezequias, mas o Senhor. Uma pessoa que serve a Deus, alguém que se rende a Jesus Cristo, alguém que se rende a Cristo, o seu problema, a situação que você está enfrentando, a afronta que você está passando, pertence ao Senhor. Isto mesmo. Para isso, Jesus, meus irmãos, veio. Para tomar as nossas dores, para sarar as nossas feridas, para tomar a nossa afronta, isto mesmo. Jesus veio para tomar isto mesmo, e tomou sobre si a nossa afronta. E se nós estamos em Cristo, e você está em Cristo, a afronta que você está enfrentando pertence a Ele. E quem poderá, meus irmãos, isto mesmo, impedir o livramento? Ninguém. Quem poderá combater contra Deus? Quem poderá combater contra Deus? Olha o que diz a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite, lá no versículo 35, de 2 Reis 19, sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. Naquela mesma noite que Ezequias estava ali orando, clamando ao Senhor, não demorou a resposta. Não demorou a resposta nem o socorro. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Meus irmãos, naquela mesma noite, um anjo só do Senhor desceu ali, no arraial dos assírios, que estavam ali, que tinham cercado Jerusalém, que estavam ali afrontando o povo de Deus, que tinham mandado afronta para o rei Ezequias, que servia a Deus, dizendo: olha, saiam daí, quem poderá livrar vocês? Só um anjo do Senhor, só um único anjo desceu ali, meus irmãos, no arraial assírio, e matou 185 mil deles. Todos, meus irmãos, foram extintos, isto mesmo, com um único anjo do Senhor. Não há, meus irmãos, problema, não há afronta, não há nada impossível, isto mesmo. Quem poderá combater contra Deus? Quem poderá combater contra Deus? Ninguém. Quem poderá combater contra Deus? Ninguém. Nenhuma afronta, nenhum problema, nenhuma situação, isto mesmo, é nada para Deus. É combatível ao poder de Deus. E se estamos rendidos ao Senhor, crendo, isto mesmo, tem anjo descendo, tem milagre acontecendo, esta afronta está caindo por terra, isto mesmo, está sendo transformada em bênçãos na sua vida. Aleluia, aleluia. Escreva aí isto mesmo. Quero orar por você. Creia, acredite no agir de Deus. É pela fé, isto mesmo. Ou cremos ou não cremos, ou fazemos como Ezequias, recorremos a Deus, ou ficamos à mercê diante da situação, isto mesmo. Deus, ele pode socorrer, ele pode resolver a sua situação. O Senhor, ele pode, isto mesmo. Ninguém pode combater contra Deus. Aleluia. Eu quero orar por você agora.
Eu quero orar por você neste momento. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Quero orar por você. Quero também pedir, né? Se você que está me ouvindo, e Deus tocar no seu coração, e você desejar, seja um semeador, semeie uma oferta, isto mesmo, nesta obra, neste ministério, nos ajude, isto mesmo. E Deus irá te socorrer, pode ter certeza, isto mesmo. Semeie isto mesmo, uma oferta de seu coração nesta obra, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Pode ter certeza. Na descrição, como também nos comentários, no topo do comentário, você vai estar vendo o meio que você pode estar fazendo isto mesmo. De qualquer valor, uma oferta. E você verá que Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém? A igreja ela depende 100% das ajudas das pessoas. E a igreja está passando um momento difícil. Mas eu creio que o mesmo Deus que socorreu a Ezequias, o mesmo Deus que irá socorrer, eu não sei qual é a afronta que você está passando, é o mesmo Deus que também vai ajudar a sua casa, né? Porque pertence a Ele. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Minhas mãos estão aqui estarão postas sobre a palavra de Deus. Essa mesma palavra, essa mesma oração que o rei Ezequias fez. Esta mesma oração. Aleluia. Eu quero ver o agir de Deus, o poder de Deus se manifestar. Amém? Glória a Deus. Você é aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Este domingo, 19h30, esteja conosco. 19h, na igreja do Avivamento Bom Pastor, aqui, bem no centro, isto mesmo, esteja aqui conosco. Eu quero fazer um grande clamor e Deus vai fazer coisas maravilhosas. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, oh meu Deus, nós entramos em oração agora, neste momento. Eu oro pela tua igreja, Senhor. Eu oro por essa pessoa que me ouve agora, neste momento. Mães, pais, pessoas que nos ouvem, Pai, que muitas vezes têm passado e têm enfrentado uma afronta, Pai. Um problema, muitas vezes, de saúde, um problema familiar, econômico, uma crise, uma afronta que está enfrentando, Pai, não sei o que seja, Pai. Mas nada pode impedir o seu agir, Pai, para aquele que está rendido ou se rende a Ti, Senhor. O Senhor tomou a afronta que estava sobre nós, Pai, sobre a cruz, Pai, sobre aquela cruz. E neste momento eu creio, Pai, que o Senhor está agindo, Pai, curando, salvando, libertando, perdoando, abrindo portas, transformando vidas, transformando esta afronta em milagres, em vitória. Oh, meu Senhor, entre com poder, Senhor. Do mesmo jeito que o Senhor enviou um único anjo, Pai, e ali, Senhor, destruiu aqueles que afrontavam o teu povo, o teu servo, naquele momento, Ezequias, que clamou a Ti, Senhor. Oh, Senhor, envia anjos, Pai, agora, Pai, e nos socorre, nos livra das afrontas do inimigo, Pai, dos levantes do diabo, Senhor, de toda afronta, toda opressão, Senhor, toda doença, toda dívida, todo cativeiro, Senhor. Oh, Senhor, não existe nada, Senhor, impossível para o Senhor. Não existe afronta, inferno, demônio, nada que possa, Senhor, resistir ao teu poder, Pai. E eu creio que neste momento tem anjos, Pai, do Senhor, Pai, com espada de fogo descendo, Pai, e derrotando todo o principado,
principado, Senhor, todo o demônio, abrindo portas, Senhor, quebrando cativeiros, Senhor, libertando viciados, Pai, curando enfermidades, Pai, abrindo portas, restaurando vidas, Pai. E o Teu nome está sendo exaltado e glorificado, Pai. Opera milagres, Pai. Quebra cativeiros, Pai. Envia anjos agora neste momento. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos aí, receba o socorro, receba o poder de Deus, receba o milagre de Deus agora na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, que o dia de hoje seja uma bênção, e que haja milagre, e que esta afronta seja transformada agora em vitória na sua vida. Aleluia. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua. Fiquem todos na paz, tá? Que Deus te abençoe. Um abraço, tá? À noite estaremos aqui, se Deus permitir. Ore por nós, eu estarei orando por você também. Creia, acredite, em nome de Jesus Cristo, no socorro de Deus, no prover de Deus. Milagres estão acontecendo agora em nome de Jesus Cristo. Pode ter certeza.